Bom, novamente, então, bom dia a todos. Então, eu vou começar a aula. Bom, eu começo, então, dizendo uma obviedade para vocês. Dizendo que nós pensamos a partir de palavras. Quanto a isso, acho que ninguém tem muita dúvida. Né? Mas o que significa a gente dizer que nós pensamos a partir de palavras? Que as palavras são espécies de instrumentos que nós utilizamos para pensar? Ou seja, quer dizer que o pensamento ele se utiliza da linguagem, mas não se confunde com ela. O pensamento é uma coisa e a linguagem outra coisa. Ou será que a gente quer dizer com isso que as palavras elas se miscuem, elas se entrelaçam ao pensamento, de modo que é impossível para a gente de distinguir? Né? Então, a gente já vê por aí que a frase não é tão óbvia quanto pareceria à primeira vista. De todo modo, sem que a gente tenha que entrar numa reflexão, uma discussão ontológica acerca do estatuto de cada uma, né, parece que dá para a gente dizer que não há pensamento sem linguagem e vice-versa. Né? Mas eu complemento essa primeira obviedade com uma outra obviedade, digamos assim, que é mais recente. Né? A de que essa primeira obviedade, né, que a gente pensa a partir de palavras mais antigas, com uma outra mais recente, que na verdade corrige um pouco esse a partir de palavras. Essa outra obviedade, ela diz assim: na verdade, é a linguagem que pensa em nós. Então, você tem duas sentenças. A primeira, nós pensamos a partir de palavras, e outra que diz, é a linguagem que pensa em nós. O que essa segunda fase quer dizer? Né? Antes de mais nada, ela se contrapõe à primeira. E insinua que nós não somos tão senhores assim da linguagem, igual a gente com frequência levado a pensar. Mas que, numa certa medida, na verdade, a gente é dominado um pouco pela linguagem. Agora, essas considerações, elas excedem o escopo do nosso curso, né? Nem daria para eu tentar responder e tomar partido de uma ou de outra aqui. Né? Para quem conhece um pouco de história da filosofia, sabe que tem muito chão aí com essas duas perguntas. Então, por que eu comecei com elas? Porque a analogia, ela aparece como um problema, que o nome do curso é Kant, o problema da analogia, então, quer dizer, eu não vou simplesmente apresentar o tema da analogia, mas eu vou mostrar por que esse tema, esse é o objetivo do curso, né? Por que ele foi visto, foi interpretado como um problema. Porque a analogia como problema, ela aparece justamente na passagem dessa primeira interrogação para essa segunda interrogação. Para essa primeira frase, para essa segunda frase. Né? Porque, como vocês vão perceber, a analogia, enquanto tal, ela sempre existiu, sempre foi utilizada. Mas na medida em que o uso da analogia permaneceu inconsciente, né, nunca não se dava conta da influência despercebida que as palavras têm sobre o pensamento. Ou, na via inversa, a influência que o modo de pensar os objetos exerce sobre a linguagem. Então fica um pouco aquela pergunta, o que determina o quê? Né? É o pensamento que determina a linguagem ou é a linguagem que determina o pensamento? Como que a gente consegue alinhavar e entender a relação entre essas duas instâncias? Se um estudo acerca da analogia não se presta a resolver o problema, né, ele pelo menos fornece os instrumentos para que a gente pense a respeito dele.
Então, a gente... Acho que entrou alguém. O que eu gostaria de salientar é que nós fazemos uso das palavras. Nós fazemos uso da analogia. Né? Por que eu friso esse termo uso? A gente usa as palavras sempre querendo nos referir às coisas. Né? E desse modo, a gente descuida da linguagem, assim como a gente descuida da forma de como nós pensamos as coisas. Isso, de algum modo, faz parte do nosso modo natural de proceder. Né? Quem, por exemplo, observando uma determinada escultura, né, um quadro, enfim, uma obra de arte, se pergunta o seguinte: mas por que eu considero bela essa escultura? Né? Geralmente a gente não faz essa pergunta. A gente se limita a fruir a obra de arte, né, como se diz. A gente se limita a aproveitar, a experienciar a obra de arte. Em alguma medida, a gente se limita a usar a obra de arte, né, sem se perguntar para que, qual que é a serventia da obra de arte. Até porque, no começo da Crítica da Faculdade de Julgar, que é o livro que eu estudo do Kant, ele diz assim: aqueles que se importam apenas com a fruição, diz Kant, se dispensam tranquilamente de qualquer juízo. Quer dizer, quem frui, que está preocupado simplesmente em fruir da obra de arte, não está preocupado em julgar a obra de arte, oferecer um juízo acerca daquele objeto. Com a analogia se passa mais ou menos a mesma coisa, exceto que a gente usa da analogia justamente para fazer juízos, para elaborar sentenças, pensamentos, enfim. Né? Nós estamos acostumados a fazer uso da analogia sem nos perguntar a respeito da validade ou invalidade da comparação que a gente faz usando a analogia. A analogia, na verdade, é uma comparação. Né? Mas, ao mesmo tempo, a analogia tem muitas serventias, né? Tem muitos usos para ela. Porque, caso contrário, ela seria apenas um veículo de erro, né? Assim, um pensamento irrefletido acerca das coisas. Então, ao longo da aula, eu vou mostrar para vocês algumas utilidades da analogia e mostrar por que ela é importante. A partir dela, é possível, por exemplo, conhecer por aproximação as coisas. Né? Chegar mais perto de um objeto que é desconhecido. É para a gente dizer que o conhecimento analógico ele é o conhecimento por aproximação. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro o que isso quer dizer. Ela também é um excelente meio de explicar as coisas. Né? Se você quiser fazer entender, a maioria das vezes você vai precisar de um exemplo. Né? E os bons exemplos vêm de boas analogias. Caso contrário, o seu exemplo pode até convencer. Né? Mas convencer de uma coisa contrária, dar a entender para a pessoa uma coisa diferente daquilo que você desejaria. Então, para quem é professor, sabe melhor que eu isso. Né? E eu sou muito ruim para dar exemplos. Às vezes, você precisa dar um exemplo... Se você sabe que o exemplo é a coisa que vai fazer a pessoa entender o que você está dizendo. E aí você procura, o exemplo não vem. Né? De certo modo, foi por isso também que eu resolvi utilizar exemplos que os autores dão. Né? Muitas vezes, a pessoa pensou meticulosamente qual é o exemplo que ela gostaria de dar. Né? O Kant, ele é muito assim. Né? Eu até iria achar, mas ainda não... Talvez para a próxima aula, é um lugar que ele fala, olha, vocês reclamam que os meus raciocínios são muito abstratos e tal, mas tem um problema, né? Na hora que para dar exemplo de uma coisa que é muito abstrata, eu posso contaminar a ideia, né?
Tem muito cuidado em relação a isso, porque às vezes não é abstrato mesmo, e é difícil mesmo, porque se eu tornar a ideia sensível, se eu estou falando de uma ideia intelectual, na medida em que eu dou um exemplo, eu torno essa ideia sensível. E tornar a ideia sensível não é pertinente para um conceito que é puramente intelectual. Então ele fala, oh, se vocês quiserem me entender, desculpa, vai ter que ser assim mesmo. Então, serve muito bem para explicar, e eu acho que a área do conhecimento que mais se beneficiou da analogia, com certeza, é o que a gente entende hoje por biologia, né? Mas que reúne, na verdade, a biologia, ela reúne em si diversos tipos de disciplinas, né? E aí, eu particularmente não tive essa matéria no ensino médio, ou pelo menos não lembro, e eu gostava de biologia no meu ensino médio. Mas tem aquela disciplina da homologia e analogia entre as partes dos animais, né? Que as estruturas homólogas, elas têm a mesma origem embrionária, podendo ter a mesma função ou não, e as estruturas análogas, elas têm origem embrionária diferente, mas possuem as mesmas funções. Daí as pessoas comparam o braço do homem com a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego, com a nadadeira da baleia, essas coisas, né? E quando a gente estuda a constituição da biologia enquanto ciência, a transformação epistêmica que as ciências do vivo sofreram entre o fim ali do século XVIII e no começo do XIX, uma das ciências que foi muito responsável, né, por essa formatação é a anatomia comparada, né, que remonta a um autor que chama Claude Bernard. E foi fundamental. Essa questão da analogia mesmo e tal, a gente vê que sem essa base, né, de comparação, essa estrutura metodológica da anatomia comparada, teria sido muito difícil para o Darwin chegar à teoria da evolução também. Né? Foi comparando essas estruturas diferentes, mas que exercem a mesma função, que ele foi galgando, digamos assim, também, né, para fazer a teoria da evolução. Bom, então, para tornar esses pontos mais claros e apresentar para vocês a respeito do que exatamente a gente está falando, eu traduzi do francês um trecho do livro As Metáforas do Organismo, da autora francesa, e muito interessante, por sinal, que se chama Judith Slanger. Né? Nós nos beneficiaríamos apenas de um exemplo que ela traz logo no começo do livro, um exemplo muito bem escolhido, né, que seria difícil para mim achar um exemplo melhor, eu acho. E apesar de a gente usar o texto do autor apenas como instrumento aqui para o nosso curso, só para contextualizar, um dos problemas que ela estava ali no começo do livro, se debatendo com ele, é que, ao contrário da matemática, que utiliza um sistema simbólico próprio, as demais ciências, que ela chama de saberes discursivos, elas apresentam uma dificuldade, que é o seguinte: os signos que são utilizados por essas ciências, elas são os mesmos da linguagem comum. Ou seja, existe um contágio na linguagem científica pela linguagem geral. E no caso desses saberes, é inevitável que isso aconteça. A biologia, por exemplo, ela tem uma linguagem própria.
A linguagem da biologia é a mesma que a nossa. Então, isso cria alguns problemas, de algum modo, mas como a gente vai ver também possibilita algumas coisas, né? Assim como tudo. Digamos assim, o matemático, ele não vai poder ter uma ideia de investigação nova a partir dos termos que ele usa, porque os termos que ele usa são números, né? Opa, tem alguém. Bom, então, agora a gente vai lá para o texto que eu mandei para vocês, da Schlang. Imagino que todos tenham, certo? Eu mandei porque muitas vezes os professores projetam, só que sempre fica menor também. Às vezes, quando você tem o arquivo, fica melhor para você acompanhar. Então, eu vou ler, vou passar a leitura lá do trecho que eu traduzi. Então, o título do subcapítulo, digamos assim, ela se propõe a dar um exemplo de um tecido metafórico. E ela diz assim: delimitemos melhor nosso problema. É certo que os saberes discursivos, no sentido em que foram definidos acima, ou seja, os saberes que exprimem seus resultados por meio da palavra e não dos símbolos, emprestam sua terminologia de diversos meios linguísticos. Nosso problema diz respeito às relações entre a atividade do discurso que conhece, quer se trate do raciocínio filosófico ou científico, e o complexo e não raro heterogêneo discurso verbal no qual esse conhecimento se formula e se realiza. O que está em causa é o aspecto metafórico da conceitualização. Um exemplo de empréstimo de metáforas heterogêneas na exposição de uma apresentação teórica científica fornecerá aqui um ponto de apoio preciso. Trata-se de um artigo dedicado à exposição das concepções atuais, lembrando que era atual já, não é mais tão atual, né? Ele escreveu esse livro em 1971, acerca das funções e das estruturas da vida celular, centrada sobre a noção de regulação celular e sobre as pesquisas que valeram aos professores Wolff, Monod e Jacob o Prêmio Nobel de 1965. Esse artigo exprime, num certo sentido, o último estado de elaboração das pesquisas em histologia. Trata-se do momento no qual os resultados científicos começam a receber a autoridade conferida pela consagração oficial, mas sem ainda entrarem no domínio comum. Eles não são mais contestados como conquistas científicas em vias de constituição, mas não são ainda ensinados nos manuais escolares. Donde a importância do esforço de expressão em relação ao público. Então, quer dizer, ela está falando de uma pesquisa que foi concluída, né, que foi endossada pelos pares, pela comunidade científica especializada, mas que, no entanto, ainda não caiu no gosto do público cultivado em geral. Ainda não saiu um artigo na Galileu, na Super Interessante, falando da pesquisa deles, digamos assim. Então, eles precisam, de algum modo, se fazer entender, eles precisam convencer. Né? O que eles estão dizendo não é evidente para as pessoas ainda. Né? Ela chama o texto de artigo de vulgarização superior. Eu acho que equivaleria para a gente aqui o que a gente chama de divulgação científica. Né? Seria um artigo de divulgação científica. E esse foi um dos motivos que eu escolhi trabalhar com esse trecho com vocês, inclusive. Né? Porque muito é dito acerca da divulgação científica também hoje, de como é necessário que a academia saia dos muros da universidade e tal. Né? Inclusive, fazendo um parênteses, esses cursos de inverno, eu penso que talvez seja
uma boa opção, né, que eles continuem online, porque para que seja realmente um curso de extensão, né, não dá para a gente imaginar que as pessoas que não estudam na USP, mesmo as que estão em São Paulo, né, que elas saiam de onde elas estão nessa época e vão lá para a cidade universitária para assistir os cursos de inverno. Quando eu estava presencial, a maioria dos cursos quem assistia eram realmente só os alunos da USP. Né? Então aí, até que ponto é um curso de extensão, né? Enfim. Então, voltando à questão da divulgação científica. Então, muito se fala, né, que é necessário que a universidade ela fale para fora, né, não só para dentro. Mas pouco se fala, por exemplo, em como que a gente deve fazer a divulgação científica. Né? Só se fala que como se fosse um dever do cientista. E, putz, a gente tem, muitas vezes, o cara trabalha com física, o cara trabalha com biologia, né? Escrever um texto, falar, não é exatamente a habilidade dele. Então, se diz muito pouco acerca de como a divulgação científica deve ser feita. Né? Pouco se ensina também aos pesquisadores fazer uma boa divulgação científica. E esse artigo que a Schlanger trabalha, ele é um excelente artigo de divulgação científica, embora que ela só tenha resumido um pouco para a gente. Né? Então, ele se qualifica muito por conta da capacidade literária dele e explicativa também. E muito dessa capacidade reside no manejo adequado das analogias e nos modos de pensar que subjazem essas analogias no texto. Então, e não é por acaso, tá? Que esse artigo ele faz muito bem isso. Esse livro aqui, deixa eu ver se vocês... Tem mais uma pessoa querendo entrar. É muito ruim que às vezes eu começo a dar aula e a pessoa quer entrar. Esse livro aqui, chama A Lógica da Vida, fica ao contrário. Né? Chama A Lógica da Vida, do François Jacob, que é justamente um dos autores do artigo que a Schlanger está trabalhando lá. E é um excelente livro. Foi publicado mais ou menos na época do Foucault, lá na França, e toda a intelectualidade lá leu. Ele é o Nobel lá que ela está falando. E se você pegar para ler um livro de biologia, ele é da área de biologia, mas ele escreve muito bem. É um cara que tem uma consciência acerca do que ele está fazendo, né? Que é um cientista que não é todo dia que a gente encontra, né? Infelizmente, assim, ele tem um espectro amplo acerca do que ele está fazendo. Então, eu ainda não decidi se a gente vai ler um trechinho desse livro hoje, ou se não, se fica para a aula que vem. Então, quer dizer, ele não é um autor que escreveu bem só esse artigo, né? Ele realmente tem consciência, ele sabe do que está fazendo. Bom, então, voltando. E o artigo, então, se destaca pelo manejo habilidoso das analogias e também ele sugere para a gente o seguinte: é impossível que nós não pensemos que o objeto de estudo desses autores, no caso a histologia, é particularmente suscetível a uma linguagem analógica. Poucas coisas parecem requerer tanto que a gente faça analogias e metáforas quanto os objetos da biologia, os corpos organizados, a célula,
essas coisas. Isso é interessante, isso é uma coisa que não passou despercebido para o Kant, por exemplo. E, bom, a gente vai voltar a isso, né? Porque o curso tem o Kant como autor principal, mas hoje ainda a gente vai falar pouco do Kant. Então, e o que ele percebeu, parece que existe uma espécie de um pendor, existe uma tendência, né? A gente fazer uso da analogia quando a gente está falando dos objetos organizados. E ele se pergunta, mas por quê, né? Por que a gente sente essa necessidade? Mas isso fica para depois. Então, esse artigo que ela vai, né, apresentar, ela dá uma resumida nele, ele foi publicado no Le Monde em 7 de setembro de 1967. Então, ele é um texto jornalístico, né? Tem que ser simples, tem que dar uma imagem global do assunto, mas sem perder o rigor. E, segundo ela o texto consegue isso com louvor, né? Justamente porque ele constitui uma teia, ela usa o termo, na verdade, tecido, mas uma teia muito densa de analogias que consegue estabilizar a imaginação do leitor. Isso é o que estou dizendo. De algum modo, para que a mensagem seja transmitida de maneira bem sucedida, um assunto que o leitor não conhece, é preciso que a imaginação do leitor seja estimulada. Mas é preciso também que não haja solavancos, né? É preciso que o texto vá inserindo o leitor, né, no universo, no objeto que está sendo tratado, mas de maneira gradual. Um pouco como se ele estivesse entrando num rio, né, aos poucos ficando cada vez mais profundo, digamos assim. Não como se estaria pulando no rio de maneira imediata, né? Deixa eu ver aqui que... Acho que alguém está com algum problema para entrar. Depois eu respondo. Bom, aí eu continuo a leitura do texto, né? Agora a gente vai para o exemplo propriamente dito, que na verdade é um resumo que ela faz, e por isso que tem aspas. Com frequência ela coloca aspas, né? Na parte que ela coloca aspas, ela está citando o artigo mesmo. Então ela diz: o dinamismo energético da vida supõe um mínimo vital, que se resume essencialmente à energia, aos materiais de construção e à informação necessária à sua montagem. No meio celular de todos os seres vivos, se encontra um só tipo de molécula gigante dirigindo a fabricação de todas as outras. Ela contém o plano molecular necessário tanto ao funcionamento da usina química, que é a célula, quanto à fabricação de uma célula filha idêntica. As proteínas são os elementos de construção ou os agentes químicos que controlam a atividade celular. A informação necessária à montagem e à reprodução da célula se encontra no DNA e RNA. Para que seja qualificado de vivo, um organismo, por menor que seja, deve ser capaz de assegurar as 3 funções de autoconservação, graças à transformação de energia captada do mundo interior, de autorreprodução, juntando, segundo um plano, as peças soltas fabricadas ou tomadas de empréstimo pelo organismo, e de autorregulação, controlar e regular permanentemente o funcionamento de toda essa indústria, de modo a evitar tanto as carências quanto a superprodução. Daí ela vai tratar de um por um, né? Eu dividi em parágrafos, no texto dela está um parágrafo só, para ficar mais fácil um pouco. Então, primeiro, a autoconservação. Os organismos vivos devem agir como verdadeiros transformadores de energia, faltou um D aqui,
conectados a uma fonte de energia, o Sol. Pela fotossíntese, depois pela respiração, a energia solar deverá ser transformada em reserva sob a forma de açúcares que serão queimados nas mitocôndrias, verdadeiras caldeiras moleculares que liberam e estocam a energia sob a forma de ATP. Segundo, a autorreprodução. As enzimas são os catalisadores que controlam as principais reações energéticas. Elas trabalham em cadeia e a sua diversidade é extraída da combinatória. O DNA, que contém, memoriza, o plano de montagem das proteínas, inclui igualmente o estoque de informações necessárias à sua duplicação. Terceiro, autorregulação. Como a vida consegue se administrar a si mesma? O controle se exerce pela intermediação das enzimas, cuja presença ou ausência autoriza ou interdita certas reações. Mas qual parte da célula decide ativar ou parar as cadeias de montagem enzimáticas? Qual parte decide desencadear ou cessar a síntese de enzimas? As enzimas autorizam a fabricação em cadeia de moléculas, que podem fazer cessar sua própria fabricação, notadamente, ao cortar o fluxo de informação que serve à síntese de enzimas da cadeia por intermediação de um autêntico interruptor químico. Verdadeiro sistema cibernético autorregulado, as células podem, assim, a todo momento, equilibrar sua produção em função de suas necessidades e da energia de que dispõem. Então, bom, isso que eu já falei para vocês, né? O negrito, ela coloca chamando a atenção para a utilização metafórica dos termos. E isso é uma coisa que também eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, né? Eu aposto que boa parte dos termos que ela grifou, muitas vezes não pareceriam utilizações analógicas e metafóricas se ela não tivesse grifado. Né? E se vocês também não estivessem fazendo curso sobre isso, né? E estivessem atentos a isso na leitura. Porque, especialmente quando a gente fala de célula, quando a gente fala de organismo, essas metáforas, elas... Tanto é que é provável que nas aulas do colégio a gente já tenha visto boa parte dessas metáforas quando os professores foram explicar, né? Então a gente já está muito acostumado, né? Por exemplo, quando a gente diz que os catalisadores eles controlam a reação, isso não parece para a gente um vício de linguagem ou um modo figurado de usar. Quando a gente diz que eles regulam para evitar a carência ou a superprodução, a carência é um conceito econômico. Superprodução é um conceito econômico também, né? Mas ele já foi incorporado. Ela vai tratar disso um pouquinho mais à frente. A gente simplesmente nos pergunta que sentido faz dizer que uma reação química tem uma carência. A gente simplesmente não nos pergunta, né? Passa em branco. Então, um dos ensinamentos reflexão que eu gostaria de deixar é que nós precisamos sempre ter uma leitura atenta, que se pergunte de onde o autor está retirando o modo de inteligibilidade do fenômeno que ele está tentando explicar. De onde vem a grade explicativa dele. Todas as metáforas presentes no artigo pertencem ao universo da tecnologia e da indústria. Eles não teriam sido possíveis em outro tempo histórico. Por exemplo, como alguém do século V, por exemplo, explicaria o funcionamento de uma célula? Ah, professor, mas eles não tinham o conceito de célula naquela época, é verdade. Mas quando que surgiu o conceito de célula? Foi por isso que eu passei para vocês o texto do Canguilhem lá, se alguém tiver interesse, dá uma olhada. A sociedade do individualismo
ela tem algo a ver com o surgimento do conceito de célula e da aplicação do conceito de célula na biologia. Né? Por isso que você precisa ler o Canguilhem para você pensar, porque senão você não quer ter pensado nisso sozinho, né? Do nada, você fala, ó. Essa é uma das coisas que aquele artigo ensina, para quem tiver curiosidade de ler. Então, assim, eu não faço a mínima ideia de como que alguém do século V explicaria o funcionamento de uma célula. Inclusive, pode ser não, existem outras razões, né? Mas se ele não participasse da sociedade industrial e tecnológica que nós participamos, né? Talvez seja por isso aquele objeto, a célula, talvez permanecesse para sempre inexplicado, né? Que você precisa de um bom modelo para explicar o fenômeno. Caso contrário, ele pode permanecer incognoscível. Né? E aí vem a questão. O funcionamento da célula, ele, independentemente do modo de explicar, ele continua o mesmo para nós. Né? Os dois casos é o mesmo fenômeno. Se eu arranjar um outro modo de explicar a célula, continua sendo a mesma coisa para nós. Né? Enfim, é por isso que o Canguilhem ajuda a pensar essas coisas, né? Ou pelo menos a colocar de forma adequada esse problema. Mas voltando no texto da Chang, ela continua. Aí já analisando, né, o exemplo que ela trouxe. Diríamos que todas as expressões técnicas que se assimilam à exposição do funcionamento das células se dividem em aproximadamente 5 linguagens diferentes. Mais diferentes que distintas. Não é? Elas são diferentes, mas não são assim tão diferentes entre si. Elas se sobrepõem, se justapõem num contínuo metafórico demasiadamente estável para que a imaginação possa aderir verdadeiramente a alguma representação que é esboçada pelos termos isolados. Quer dizer, quando você está lendo, do jeito que foi construído, você não para pensar, nossa, mas caldeira? Você simplesmente vai lendo e no conjunto, aqui, se você fosse pensar em cada metáfora isoladamente, talvez você colocasse algumas questões. Mas como você vai lendo, e aquilo tudo vai se encaixando, e você vai entendendo, você não para pensar nos elementos isolados. Isso que eu quis dizer também, que uma boa explicação, ela faz com que a imaginação não tenha solavancos. Ela continua. Essas 5 linguagens são aquelas da administração e da economia, aquela da construção mecânica por montagem, da energética, da informação, da eletrônica e da indústria, isto é, da fabricação e da produção industrial. As linguagens da administração e da indústria convergem para a expressão da gestão de uma produção. A da administração e da informação para a expressão da decisão e do controle. Aquele da eletrônica e da indústria para a expressão de uma instalação cibernética global em vista de uma produção autorregulada. Aquela da energética e da indústria culminam na noção de caldeiras moleculares, que liberam e estocam energia sob a forma de combustível. Convergem em direção à expressão do tratamento industrial da energia. A linguagem da eletrônica e a linguagem da montagem, enfim, se conjugam na linguagem da combinatória. O que é importante para nosso propósito é a multiplicidade de áreas a que nos reenvia as metáforas, bem como o seu denominador comum, as áreas nas quais as metáforas emprestam um modelo de inteligibilidade do funcionamento celular. Pertencem à órbita da civilização industrial e tecnológica. Isso que eu já tinha falado para vocês. E aí, na sequência, isso é uma coisa bem legal que ela faz.
ela distingue em 3 níveis, 3 grades metafóricas que existem no texto. Ela diz, nós poderíamos identificar ali um nível inframetafórico, um nível metafórico, propriamente dito, e um nível suprametafórico. No primeiro nível, sobressaem as expressões assimiladas e banalizadas pelo uso e que não são quase sentidas como analógicas. Nós escrevemos sem aspas, que as enzimas são os catalisadores, porque um grande número de usos apartou essa noção do seu suporte específico. Nós não mais explicamos o que é um catalisador. É o catalisador, pelo contrário, que serve para explicar, como um emblema de um modo de funcionamento. Quer dizer, a gente usou tanto o termo catalisador para falar dessas substâncias que a gente nem sabe mais o que é um catalisador. Mas a gente sabe que ele é aquele tipo de substância que acelera a reação química. Tá? Quer dizer, a gente já perdeu qual que é o significado original da palavra. Consequentemente, a gente não faz mais ideia que é uma metáfora, embora seja uma metáfora. No entanto, falamos com aspas do interruptor químico, porque o modelo ainda não foi banalizado. E essa expressão elétrico-química é ainda experimentada como arriscada. Quer dizer, eu coloco aspas porque eu acho que o leitor vai achar estranho eu falar interruptor. Mas daqui a algum tempo eu já posso usar sem aspas. Imagina o seguinte, imagina que logo essas lâmpadas eletrônicas, né, que a gente bate palma e ela acende, ou apenas com um sensor de movimento, o interruptor de luz, por exemplo, vai sair da nossa vida. Né? E pode ser que a gente continue usando o termo interruptor químico para falar desse fenômeno. E aí a pessoa que vai estar lá em 2030 e poucos na escola, aprendendo interruptor, ela vai ouvir o termo interruptor e esse termo não vai dizer nada para ela, não vai saber de interruptor, de lâmpada, enfim. E ela simplesmente vai usar como se o termo tivesse sido cunhado especificamente para aquilo. Então, quer dizer, lá onde o recurso a uma aproximação analógica guarda ainda a consciência da distância mental que separa as zonas de realidade evocadas, a formulação guarda o traço da consciência dessa distância. Então, quer dizer, onde eu uso aspas, é porque eu sei, né, que existe uma distância do significado do termo a área em que eu estou aplicando esse termo. Você tem consciência da analogia, tem consciência ainda da metáfora. Mas em um nível superior, o que seria o nível supra-metafórico, há a passagem para fora do limite da metáfora. A vida se administra, a célula decide. A consciência da metáfora impõe aqui as aspas. Esses são modos de dizer. Em contrapartida, a regulação celular é dita sem as aspas. Não se trata mais de uma metáfora, trata-se de um conceito. Não é mais uma maneira de falar, é uma maneira de pensar. Aí você já um outro nível, né, realmente. A ideia de regulação aplicada à vida celular é um empréstimo, uma transferência do modelo de um domínio a um outro. Mas uma vez constituído, isto é, uma vez estabelecido cientificamente, medido, elaborado, esse empréstimo se torna uma nova aquisição do pensamento científico. E aí ela faz uma pergunta. O pensamento científico já se enriqueceu alguma vez com algum conceito cuja formulação, e através dela também o modelo lógico, não foi um empréstimo metafórico? Quer dizer, tem algum conceito na ciência que não é um empréstimo? Você pode me dizer, tem. Né? Mas às vezes é um conceito que você já nem sabe de que contexto ele foi tirado. Ele foi tão banalizado e tal, mas
Se você cavocar na palavra, né, você vai ver que ele foi retirado. E aí esse é o momento que eu falei que eu ia abrir para vocês fazerem perguntas, né? Eu tinha mandado esse texto antes, não sei se todo mundo teve tempo de ler e pensar sobre, ou se isso que eu estou falando a partir da Schlanger também uma coisa óbvia para todo mundo, ou não, né? Quando eu li isso, eu achei muito interessante, assim, porque realmente a gente não para muito para pensar, né? Então, enfim, se quiserem fazer algum comentário, agora é a hora. Estou fazendo meu controle de presença aqui. A Isadora está falando. Nossa, esse texto realmente é sensacional. Acho que cai naquilo que você mencionou no início, de que a ciência usa os mesmos signos da linguagem comum e, portanto, essa pergunta final acaba sendo, na verdade, um looping de o ovo e a galinha. O Gustavo levantou a mão. Então, Isadora. Ah, mas está tranquilo, o Reinaldo. Depois você dá uma olhada lá. Esse texto é bem legal mesmo. Eu ainda nem tive tempo de ler ele inteiro, esse livro, e é um pouco difícil de achar também. E, enfim, quis traduzir para vocês também, porque não é um pressuposto do curso que as pessoas saibam francês, né? Mas é um texto bem legal mesmo. E outras coisas que ela escreve também, textos bem legais. Pode falar, Gustavo. Eu só ia comentar sobre essa última parte que você falou sobre a divisão, achei muito bacana, também não tive tempo de ler antes, mas isso me fez pensar bastante coisa sobre a minha área, assim, de como a gente usa naturalmente. Eu curso física e isso costuma acontecer demais, de às vezes usar coisas natural, como por exemplo, atração gravitacional, e aí essa palavra atração, como você falou, já usa de uma forma meio natural, mas que na verdade está escondendo um conceito por trás que a gente não quer explicar ele, né? A gente só quer passar a ideia de que é uma atração, mas na verdade não é uma atração, né, em si. E me fez pensar bastante, gostei bastante dessa divisão que você trouxe aí no final. Eu perdi um pouco o começo da sua fala. Você falou de alguma coisa que eu falei? Dessa última divisão de três, das três formas de analogia, né? Uma natural, que a gente já usa naturalmente, outras que a gente usa aspas, e aí na física, como essa última parte é muito comum, né? E talvez eu sinto que me parece que é muito por isso que às vezes as pessoas não gostam tanto de física, porque a gente já coloca muito. Tem até um autor que a gente estuda bastante na física, que é o Bachelard, e ele questiona bastante sobre isso também, de como a gente fica usando as coisas naturalmente, essas analogias, sendo que não é natural, né? Tudo para pular etapas que a gente não quer explicar. O Bachelard é bem legal, né? Então, cara, mas é assim, um dos motivos que eu quis dar esse curso também, que eu acho bem legal, inclusive as pessoas que vêm de outras áreas para assistir isso, porque é isso, a física mesmo, muitas vezes os alunos têm eles não sabem de onde vem, né? E às vezes os próprios professores, enfim, não sabem de onde vêm os conceitos e tal, né? E quando você vai lá, investiga e vê de onde surgiu, né? E isso a gente vai avançar um pouco nisso ainda nessa aula. Porque quando você vê da onde surgiu o seu modelo explicativo, da onde tiraram os conceitos para explicar isso, né? Você consegue também mudar o modelo explicativo e eventualmente chegar a outras conclusões. Então, quer dizer, pode ser um excelente meio de você avançar no conhecimento mesmo, além de saber explicar.
Então, sim. Na verdade, é ela mesma que faz essa distinção, né? Ela dá uma sistematizada. Primeiro ela fala do exemplo e depois ela vai analisando, né? Então, pode falar, Daniel. Opa, Giovanni, tudo bem? Bem, O meu comentário, eu também sou da física e no momento eu trabalho com produção de material didático. Então eu ia comentar essa perspectiva de... Eu já tive, bom, várias situações, principalmente da física do século XIX em diante, de fazer... Uma coisa é você fazer analogia em sala de aula, né? Outra coisa é fazer analogia por texto para ser interpretado por um professor, para aí sim ele compreender a analogia que eu quero e aí passar para os alunos. Tem várias instâncias que pode dar errado. E na prática da produção do material didático, não sei se teve outras pessoas aqui já tiveram oportunidade de trabalhar no meio editorial, quem vai ler o seu texto ali dentro da editora não é físico, é uma revisora, por exemplo. Quem vai fazer a arte que você quer também não é da física. Então, e às vezes o jeito que você tem que pedir a arte é uma analogia distinta do jeito que você coloca para o professor e para o aluno. E na prática fica muito difícil. Então o que a gente faz? Nunca muda. Nunca muda, porque você não tem tempo e tal, então você recicla no máximo a analogia, mas assim, isso tá tão batido, você reconhece que ela não é boa, você reconhece que poderia ser diferente, você reconhece que falar de atração gravitacional, que o Gustavo comentou, poderia ser diferente, ou falar do spin, ou de momentos, ou vários outros conceitos da física, mas na prática não dá, né? Eu acho que o ambiente que você tá forma a analogia que você quer, não é muito do autor, necessariamente. Mas, enfim, comentar, e o texto também realmente é muito bom. Eu não tive a oportunidade de ler, mas vou ler, com certeza, agora. são dificuldades, né? Eu particularmente não tinha pensado nisso, na questão, né, da produção do material didático, da outra perspectiva, realmente, né? Estava pensando mais na perspectiva da sala de aula, né? Ou da analogia para a publicação mesmo. Você vê alguns autores, o Kant, por exemplo, ele tem um cuidado extraordinário, assim, com a questão da analogia. Outros autores, às vezes, nem tanto. Eu vou chegar a mencionar, por exemplo, a analogia do relógio. No século XVIII é muito comum, né, comparar o universo a um relógio, comparar o organismo a um relógio, porque era, digamos assim, uma das máquinas mais perfeitas que eles tinham, né? Mas foi bom vocês falarem que vocês são da física e tal. Infelizmente, eu conheço mais biologia, né? Um pouco mais de biologia, então eu vou um pouco mais por aí. Mas é bom vocês falarem, porque eventualmente eu trago mais algumas coisas para as próximas aulas, para as próximas aulas relativo a ciências. Bom, aí a galera está comentando no chat sobre o Bachelard. Se não tiver mais nenhuma questão, eu continuo por aqui. Bom, então, vou continuar. Bom, isso dito, né, caso vocês tenham prestado atenção ao título, o livro dela trata da metáfora e não da analogia. Ela fala de tecido metafórico, e não necessariamente tecido analógico, né? E então vocês poderiam me perguntar, que seria uma pergunta bem... Eu ia ficar numa situação bem complicada. Então, ainda bem que vocês me perguntaram. Qual que é a diferença entre os dois, né? Entre analogia e metáfora? Eu confesso que eu já ouvi algumas tentativas de diferenciação, que dá para a gente diferenciar de um ponto de vista mais formal e tal, né? Mas não fiquei muito convencido. As distinções, elas me parecem um pouco arbitrárias, ocasionais e convencionais. Por quê? Por que eu acho isso? Porque por trás da diferença do nome, chamar de metáfora, chamar de analogia, na verdade tem o mesmo processo. É um processo de você transportar as significações de uma palavra para outra, né? De todo modo, a gente vai ver um pouco
essa questão das diferenças. Que agora, na sequência, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho em relação ao Aristóteles. Né? Já que é bom a gente lembrar, pelo menos, é a menção mais antiga que eu conheço, o tema da analogia, foi o Aristóteles que fez. Né? Inclusive, o Aristóteles ele era mestre em criar conceitos. Né? Que, na verdade, o que a gente chama de o nascimento da filosofia na Grécia, e tal, ela se confunde muito com a criação de um vocabulário filosófico. Não existia vocabulário filosófico. Né? O Aristóteles é um dos primeiros autores que já faz os textos num formato mais de tratado, um pouco assim, já que o Platão, antes ele fazia suas reflexões por meio dos diálogos, né? Mas aí, enfim, eu vou deixar, eventualmente, quem fizer uma matéria com o Bolzani no departamento vai poder explorar mais esse assunto, né? Por exemplo, a palavra definição, a ideia de definição, né? Que eu lembro isso da aula dele, que eu estou falando. Em grego, significava, a palavra era todeti. E, na verdade, para você se perguntar o que é tal coisa, né? Qual é a definição de X, esse termo ele significava o que é, entre aspas, o que é da coisa. E ele transformou esse o que é em um conceito, entendeu? Então é isso, a formação da filosofia, de algum modo, ela se confunde com a formação do vocabulário filosófico. Né? E o vocabulário filosófico, ele sai de onde? Ele sai da linguagem cotidiana. Né? Então, eu acho interessante a gente ver em que contexto o Aristóteles ele vai falar da analogia. Né? Eu não investiguei as outras obras do Aristóteles, tá, para falar isso, mas eu acho que é um bom ponto de entrada. Ele fala da analogia na Poética, né, uma obra que busca descrever as regras da produção artística. E aí são aquelas 2 páginas que eu mandei lá para vocês também. Eu estou usando a tradução da editora 34. Então pode ser que tenha alguma diferença com relação à tradução da Calouste que eu mandei para vocês. Eu mandei ela só porque estava mais fácil de eu achar digitalizado. Mas a tradução da Calouste é boa também. Então, lá pelas tantas, o Aristóteles diz: metáfora é a designação de uma coisa mediante um nome que designa outra coisa. Então, quer dizer, metáfora é eu chamar Pedro de José. Né? Eu vou chamar uma coisa de outra coisa. Ele coloca, entre aspas, transporte, que se dá ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie para a espécie, ou segundo uma relação de analogia. Então eu vou, digamos assim, explicar um pouco esses 4 tipos de metáfora, né? Que eu achei interessante isso, que a analogia aparece como um subtipo da metáfora. Na primeira, o Aristóteles diz assim, e isso também é uma coisa, um instrumento legal para a gente trabalhar essa questão da consciência linguística. Né? O primeiro exemplo que ele dá, da metáfora que vai do gênero para a espécie, ele diz o seguinte: aqui minha embarcação se deteve. O que está em questão aí? A embarcação, propriamente, ela se ancora. Né? Mas ancorar é um tipo, é uma espécie de deter-se. É um modo de deter-se. Ancorar é a espécie, deter-se é o gênero. Então, ele usa o gênero em detrimento da espécie. Né? A primeira forma, entendeu? Então, isso é uma metáfora. Né? A gente está acostumado a pensar sempre de metáfora, uma linguagem totalmente figurada. Né? Aí, para o segundo exemplo, que vai da espécie para o gênero, ele diz: certamente Ulisses realizou inúmeros feitos gloriosos. Né? Então, agora é o inverso. O sentido da frase é que Ulisses realizou muitos feitos, incontáveis feitos. Mas o autor se serve de uma espécie de multiplicidade.
Quer dizer, números é uma espécie de muitos, de multiplicidade. E números é um modo do que é múltiplo. Então, ele usa a espécie em detrimento do gênero. Né? Então, metáfora não é só quando a gente usa uma imagem totalmente figurada. Né? Quando a gente diz, por exemplo, ele deu com os burros na água. Né? Uma coisa totalmente, vai imaginar o burrinho lá, né, na água, e a gente fica, pô, mas da onde surgiu essa expressão, né, totalmente... Ele está falando, olha, se eu falar em números em lugar de muitos, eu já estou fazendo uma metáfora. Agora, o terceiro tipo, que é da espécie para espécie, ele usa duas frases para comparar. Ele diz, tendo exaurido a vida com seu bronze afiado. E a outra frase é, tendo ceifado com seu bronze aguçado. Qual que é o sentido da frase? Ceifar e exaurir se referem-se ao ato de matar, tirar a vida. Então, ambos são espécies, modos, digamos, de representar o gênero de ação de tirar a vida. Então, vocês poderiam me dizer, mas, professor, por que o Aristóteles não falou logo que ele simplesmente vai usar sinônimos? Seria mais fácil. Seria mais fácil, realmente. Mas o que importa para Aristóteles não é dizer que eles significam a mesma coisa. Né? Porque se a gente for um pouco menos rigoroso, inúmeros e muitos também significam a mesma coisa. O que importa para ele assinalar é, digamos, que existem níveis diferentes entre os sinônimos. Né? E o poeta que sabe o que está fazendo, ele sabe diferenciar as duas coisas. Né? E ele se utiliza desses diferentes artifícios, né, na criação poética. E aí o quarto tipo, que é a analogia, a gente já vê algo bem diferente. Né? Percebam que as relações enunciadas acima, elas são, digamos, unilaterais. Gênero, espécie, espécie, gênero, espécie, espécie. E elas têm dois termos só. Elas dizem algo que já está contido na ideia da coisa. Perceba a pergunta que eu fiz no exemplo anterior. Qual que é o sentido da frase? Né? Se eu te disser que com a espada de bronze ele exauriu a vida daquela pessoa, o que você vai entender? Que ele matou a pessoa. Né? Se eu te disser que a embarcação se deteve, você será levado a entender que ela ancorou. Se eu te disser que ela foi detida, aí é outra história já. Agora, diz Aristóteles, digo que a analogia, quando o segundo termo está para o primeiro, assim como o quarto está para o terceiro. Quer dizer, agora a gente já tem 4 termos, não mais 2. Então, é como se eu dissesse, olha, analogia é uma metáfora com 4 termos. Dá para a gente sistematizar mais ou menos assim. Vou mandar no chat. Uma coisa bem matemática, a relação entre duas frações, por exemplo, duas divisões, né? Então, nós temos aqui uma relação mais complexa do que as outras que foram apresentadas acima. Trata-se ainda de uma comparação, mas não mais de uma comparação entre dois objetos, mas uma comparação entre duas relações entre objetos. Aí a gente já começa a fazer uma distinção mais rigorosa, né? Uma coisa é comparar duas coisas. Outra coisa é comparar duas relações entre coisas. Né? O Kant ele vai ser bem rigoroso, digamos assim, com essa ideia. A gente vai ver mais para frente. Bom, como se trata de uma obra que pretende descrever os recursos da arte poética, né, essa poética do Aristóteles, podemos inferir que a metáfora e a analogia têm aqui o interesse de serem instrumentos pelos quais o poeta amplia o seu estoque de imagens disponíveis para a elaboração poética, enfatizando algumas características mais do que outras, e fazendo aparecer relações nunca antes vislumbradas. Não há, porém, e nem é interessante para a arte poética, que essas comparações sejam feitas segundo limites estreitos. O objetivo é justamente fomentar e ampliar o uso da imaginação. Né? Esse uso contrasta
com os usos a que já nos referimos. Ou seja, a gente já falou aqui da analogia como um método para ampliar o conhecimento, né? E da analogia como um modo de expor, de introduzir, de explicar determinado objeto ou assunto. Agora a gente está apresentei um terceiro uso, digamos, da analogia, que é esse uso poético, digamos assim. Agora, essa distinção entre os três usos, ela não precisa ser estanque, né? Existe algo da imaginação poética na atividade científica, assim como no modo de relacionar imagens para tornar determinado tema mais inteligível, né? Inversamente, as relações analógicas que usamos para expor determinado objeto podem muito bem servir também para que o compreendamos. É uma ilusão nossa pensar que uma aproximação analógica serve apenas para explicar. É possível que os autores daquele texto, o artigo científico de divulgação científica que a Erlanger trabalhou, eles tenham se utilizado daquelas metáforas para a própria investigação científica. Do tipo, vamos supor, né, o cientista lá no laboratório, e daí ele pensa, nossa, mas e se eu pensasse a célula como uma grande fábrica? Uma grande não, né? Uma pequeníssima fábrica. O que eu conseguiria explicar com essa nova aproximação? Que atualmente eu não consigo explicar, né? O que essa aproximação me acrescenta? Porque às vezes você tem um modelo específico, e com esse modelo você está empacado, você não consegue avançar. E se você tiver a capacidade de saber trocar de modelo, esse novo modelo pode te dar uma coisa nova acerca do objeto. E com isso você faz o conhecimento avançar, né? Foi o que eu já falei também, respondendo um pouco as colocações de vocês, né? Se a gente desconhecer que a gente sempre pensa os objetos a partir de um determinado modelo, a gente não vai saber como mudar de modelo. A gente vai ficar preso ao modelo que a gente já tem, né? Isso, de alguma forma, a gente pode, como pano de fundo para essa ideia, existe uma afirmação, digamos assim, ontológica do Kant, que diz assim, olha, o entendimento humano, ele é um entendimento discursivo. Ele precisa de representações para trabalhar. O entendimento humano, ele é um entendimento imagético. A gente não cria nossas próprias imagens, né? Você pode falar, nossa, mas eu consigo ter a representação do unicórnio, que não existe. Tá bom, mas você tem a ideia de chifre, você tem a ideia de cavalo, e você juntou as duas, né? De algum modo, a gente não extrai nossas representações do zero. E a gente vê muito isso na questão, a gente vai ver, né, ainda, ou já está presente nesse exemplo, né? O cientista, ele, na hora que ele vai explicar, no caso ali, ele não cria uma imagem nova para explicar. Ele trabalha com o que ele tem nas mãos, né? E quando ele vai investigar também, é a mesma coisa. E se a gente retoma as conclusões, né, da Schlanger, ela deixa bastante claro que as analogias a que nós recorremos para explicar são as analogias da nossa civilização industrial e tecnológica, né? Do mesmo modo, a gente se esquece, muitas vezes, que quando o autor do século XVIII fala em máquina, por exemplo, ele tem em vista modelos muito diferentes de máquina, né? E aí eu pergunto a vocês, por exemplo, se nós não tivéssemos a figura do computador, será que nós pensaríamos o cérebro da mesma forma hoje? Essa é outra analogia muito, muito, muito comum, né? A gente compara o cérebro a um computador. Lá os autores da neurociência, essa é uma analogia que está em todo o texto, assim. Naqueles de divulgação científica, especialmente, né? Bom, então, com essas ideias, então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós nos limitamos a repetir o nosso tempo histórico,
as nossas relações produtivas, né? Tudo que a gente faz é repetir as nossas relações produtivas em forma de palavras, em forma de pensamento. Uma certa medida é isso mesmo, né? Um pouco é impossível fugir. Então, quer dizer, nosso pensamento é determinado pela linguagem. Respondendo aquela pergunta do início. Mas, sinceramente, se eu tivesse convencido disso, totalmente convencido disso, né, eu diria para vocês que eu já tinha pegado minha mochila, pegado uns 2, 3 livros aqui, só para recordação, e já tinha ido fazer outra coisa da minha vida. Né? Porque é um pressuposto do nosso departamento de filosofia, e eu acho que de todos os departamentos de filosofia, deveria, não consigo pensar como que seria de outra forma, né? O pressuposto é que o autor clássico, né? Por que vale a pena ler o clássico? Né? A galera da física, eles lendo Newton para frente, me corrijam se eu estiver errado. Mas ninguém vai ler Parmênides ou autores muito mais antigos que o Newton, né? Até o Descartes, não sei imagino que ficou só o plano cartesiano, algumas coisas assim. Por que vale a pena ler os clássicos? Né? O que o filósofo clássico ele pode que os outros não podem? Né? O pressuposto é que ele consegue liberar as ideias do seu tempo do jugo das palavras e das coisas. Isso é uma coisa fantástica. Né? Imagine que você tem a ideia e você tem um conjunto de relações atreladas a essa ideia. Aqui, essa ideia necessariamente se refere. E o filósofo é um cara que ele consegue falar assim, olha, não, mas essa ideia não é nada disso. Ela é outra coisa. Né? E aí, a gente tem ainda uma meia hora, eu trouxe, para mostrar isso, né, um pouco como isso se articula, eu ia ler para vocês um trecho de um autor que eu gosto muito, um comentador, na verdade, mas ele não se limita a ser um comentador, que é o Gerard Lebrun. Ele tem um livraço sobre Kant que chama Kant e o Fim da Metafísica, mas ele tem uma erudição fantástica, né? E ele fala de todos os filósofos, fala das discussões da física, da época, da biologia, enfim, o cara sabia de tudo, né? Então eu vou ler um trechinho. Ele está discutindo um pouco algumas questões do livro que eu disse que eu estudo, que é a Crítica da Faculdade de Julgar, do Kant, a terceira crítica, que foi publicado em 1790. E vocês não precisam ficar atentos a tudo que ele vai falar, né? Que muitos é questão do problema do livro, a gente eventualmente alguma coisa a gente vai desenvolver depois, mas não tudo, obviamente. Eu vou ler um trecho do capítulo 9, que se chama A Dissolução da Finalidade Técnica, a formação do conceito de vivo. Ele começa dizendo assim, por que a finalidade estética e finalidade orgânica foram reunidas sob a rúbrica do juízo reflexionante, embora Kant ainda não parecesse pensar nisso em 1787, quando ele acreditava preparar uma crítica de gosto. Esse problema, porque o que acontece? Esse livro aqui, do Kant, ele tem dois objetos. Né? O primeiro objeto é uma crítica de arte, digamos assim, para resumir, de forma um pouco grosseira. Né? Uma crítica da faculdade de julgar estética. E a segunda parte é uma crítica da faculdade de julgar teleológica. Então, o objeto da primeira parte é o belo natural e o belo artístico. E o objeto da segunda parte é a finalidade, principalmente a finalidade presente nos objetos naturais. Então, o organismo, né, a natureza pensada enquanto todo sistemático, né? Dizem que a constituição da biologia moderna deve alguma coisa a segunda parte desse livro. Né? Então, quer dizer, ele junta dois objetos que não tem nada a ver, a princípio. O que tem a ver
o belo estético, ou o belo natural, né, que é uma cachoeira lindíssima, né, com a finalidade que a gente usa para explicar o organismo vivo e essas coisas. Esse é o problema a que o Lebrun está fazendo referência aqui. Para ter a ideia de confrontar, no interior da mesma obra, duas regiões da experiência, à primeira vista tão distantes, era preciso ter revisado inteiramente a noção de finalidade. Quando Kant, até 1787, mais ou menos, evoca a finalidade, nós o vemos dirigir-se àquilo que era a sua forma mais tradicional. O mundo deve ser pensado como se fosse um produto fabricado, e é apenas sob o aspecto de um artifex magnus, um artista magno, artista divino, né, que temos o direito e o dever de imaginar Deus. Aí ele diz: a finalidade permanece, portanto, prisioneira da metáfora artesanal. Quer dizer, antes dessa reformulação que o Kant produz, o conceito de finalidade era prisioneiro da metáfora artesanal. Aí, para que vocês entendam o que é a metáfora artesanal, né, eu vou ler mais um trechinho, que ele diz mais à frente. Quando lemos, por exemplo, aí ele abre aspas, o corpo humano é um relógio, mas imenso, e construído com tanto artifício e habilidade, que se a roldana que serve para indicar os segundos para, a dos minutos gira e sempre prossegue. Quer dizer, mesmo quando uma parte do relógio falha, o resto continua funcionando. Ele compara o corpo humano a esse relógio. Atribuiríamos de bom grado essas linhas destacadas do contexto mais a um apologista do que a um livre pensador. Elas são de Lamétrie, que não pode, tanto quanto Descartes, formular seu mecanismo senão em termos de uma finalidade tecnológica. Quer dizer, para pensar uma causalidade mecânica, eles necessariamente recorrem à finalidade tecnológica. Canguilhem mostrou porque nada era mais ambíguo neste domínio do que a fábrica de imagens chamada de mecanicista. Se o funcionamento de uma máquina explica-se por relações de pura causalidade, a construção de uma máquina não se compreende nem sem a finalidade, nem sem o homem. Quer dizer, ok, tudo bem. Você vai comparar a máquina com o organismo? Tudo bem. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. Você não pode se esquecer que, ainda que na hora que a gente veja o corpo funcionando e a máquina funcionando, sejam duas coisas comparáveis, a máquina, meu amigo, né, ela foi construída em vista de um uso. Essa aqui é a questão da finalidade. E mais, e ela teve um artífice, um construtor, né, o homem que a construiu. Então, quer dizer, o Lebrun está dizendo, a finalidade permanece, portanto, prisioneira da metáfora artesanal. Quer dizer, na hora que você compara o corpo organizado com a máquina, você necessariamente está incorrendo em um problema. O problema de pensar o corpo do mesmo jeito que você pensa a máquina. E o jeito como você pensa a máquina inclui essas duas coisas. Que ela foi feita para um determinado propósito e que ela foi feita por um artista. Né? Isso, deixa eu me... Então, assim, na sequência, o Lebrun ele vai explicar por que o Kant, né, ele entendia que a metáfora artesanal seria necessária para explicar o organismo. Você pode falar assim, mas eu posso explicar o organismo de outra forma. Bom, nessa época, ninguém achava isso.
Ninguém pensava em explicar o organismo de outro jeito, que não fosse esse, né? Aí entra um problema da física da época, que é o problema da distinção entre matéria e corpo. Todo movimento da matéria, as leis a que qualquer matéria, né, ela está submetida, são explicadas pelas leis da física. Então, quando você fala em matéria animada, é um contrassenso, tem tanto sentido quanto dizer círculo quadrado. Porque se é matéria, é inerte. Se é matéria, é divisível ao infinito. Agora, um corpo organizado não pode ser dividido ao infinito e continuar sendo organizado, né? Então, quer dizer, existe uma descontinuidade entre vida e matéria, né? Quando a gente fala de corpo orgânico, não é como... E aí, tipo, lembrando do Aristóteles, não é como se o gênero fosse corpo e orgânico fosse uma espécie de corpo. Como se orgânico fosse um predicado, um atributo de um corpo em geral. Na verdade, quando a gente diz que ele é um corpo organizado, quer dizer que ele é um objeto de uma natureza diferente. É um objeto específico. Não pode ser equiparado à matéria inanimada de forma alguma, né? Então, ele continua com Lebrun, agora está citando um trecho, acho que do Kant mesmo. Uma matéria organizada é uma contradição, já que a simples matéria não é ainda um corpo dotado de uma certa ligação das forças motrizes. E é apenas como máquina que um corpo pode ter essa força motriz, que se pensa em um corpo orgânico. Aí o Lebrun explica. Por máquina, compreendamos simplesmente um corpo definido por um mecanismo. Dir-se-á então que o organismo, na medida em que ele é mais que um pedaço de matéria, é pelo menos uma máquina. Quer dizer, já que ele não é mera matéria, ele é pelo menos um mecanismo, né? Então, o primeiro movimento do Kant, digamos assim, é atenuar a metáfora, né? Os outros falavam quando eles falavam que o corpo, comparavam o corpo a uma máquina, para eles já estavam explicando tudo. O Kant, ele está fazendo o seguinte, ele está falando assim, olha, para não dizer que o corpo é mera matéria, eu vou dizer o seguinte, ó, ele é pelo menos uma máquina. Quer dizer, ele é uma máquina. Entendeu? Quer dizer, não é só matéria. Disso a gente está de acordo, né? Para a gente começar a conversar, vamos começar por aí. Mas aí vem o problema. Ao chamar de máquina, você afasta a ideia, né, de que o corpo e a matéria é a mesma coisa. Mas aí você acaba necessariamente pensando o corpo orgânico como análogo aos produtos fabricados. E com isso, vem algumas coisas junto, né? E aí o Lebrun desenvolve essa questão. Mas esse conceito acarreta um outro, que lhe é inseparável. É difícil, no século XVIII, não fazer a palavra intenção entrar na definição da máquina. Quando as partes do corpo, escreve Echtleben, estão ligadas umas às outras de maneira que o modo de composição tenha por intenção um certo movimento de suas partes fluídas, o corpo chama-se órgão. E chamamos de organizado um corpo que é constituído de tais órgãos. E agora o Kant. Essas forças motrizes são capazes de um efeito artificial, por exemplo, a rigidez da alavanca, que é capaz de mover intencionalmente sobre um suporte um certo peso com uma certa força. E também o Kant mais adiante. Como toda máquina pensada enquanto tal, é um corpo composto de partes sólidas que possui uma força fundada e dirigida a fins, deve-se julgá-la, por analogia, como um produto da arte, como obra de uma causa ativa dotada de entendimento, dito de outra maneira, de um autor, mesmo se não se
pudesse encontrar nenhuma causa desse tipo. Em suma, resume o Lebrun, né, o predicado ser máquina, afirmado dos corpos orgânicos, sem dúvida nos proíbe de atribuí-los à simples matéria, mas para torná-los análogos aos produtos fabricados. Perguntar-se-á por que é necessário insistir na fabricação humana das máquinas a ponto de fazer dela uma parte integrante de sua definição. Não bastaria determinar a natureza de seu mecanismo? Aí vem o ponto aonde eu queria chegar, né? Mas a máquina, no século XVIII, não é um engenho definido pela coordenação possível das ações, onde vários tipos de trabalho ajustam-se, de forma que seja desencadeado ou regulado pelo outro. A máquina, no século XVIII, é um certo modo de canalizar ou de utilizar as forças naturais, tendo em vista transformar em tendo em vista transformar em movimento a um movimento ou a uma outra espécie de movimento, e cujo modelo permanece a máquina simples, a polia, o plano inclinado, a cunha, a alavanca. Então, quer dizer, quando eles estão falando em máquina, a gente já não sabe mais o que eles estão falando, do que eles estão falando, né? A gente vai ver, vai ficar para outra aula, provavelmente, a citação do Jacob, mas na própria metáfora, no próprio artigo que a Schlanger traz, ela fala, não lembro agora os termos, cibernético, né? Que se a gente, no caso ali, ela está pensando na célula, como se ela tivesse a possibilidade de se autorregular, como se tivesse uma capacidade por meio das enzimas delas mesmas se autocontrolarem, né? Essa é a noção que a gente tem de máquina, porque a gente já conseguiu realizar a máquina dessa forma que ela consegue se autorregular de alguma maneira. Só que as máquinas da época do Kant, elas não têm essa capacidade, né? É o que o Lebrun diz. A máquina, no século XVIII, não é um engenho definido pela coordenação possível das ações, onde vários tipos de trabalho ajustam-se, de forma que um seja desencadeado ou regulado pelo outro. A máquina do século XVIII não se regula. É uma máquina simples, né? Portanto, ainda se considera a máquina seja como um utensílio, multiplicação ou manutenção de um efeito, seja como um instrumento, conversão de um tipo elementar de ação em um outro. É porque o pensamento técnico do século XVIII permanece, no essencial, artesanal, né? A máquina lhe aparece ainda como uma invenção engenhosa, e seu funcionamento como inseparável da ação artificializante do seu criador. Quer dizer, face a esse tipo de máquina, é muito difícil a gente dizer máquina sem trazer a ideia de intenção atrás e de trazer, junto com a ideia de intenção, a ideia de um autor, né? Então ele diz: eu vou pular essa parte. Então ele diz: não há nada de espantoso se a metáfora da máquina faz surgir necessariamente a imagem de um entendimento artista. A máquina, sendo por essência artifício, só pode ser um modelo da finalidade intencional. Não há organismo-máquina sem a presença de um engenheiro. Da mesma forma, procurar-se-ia em vão, nesse estágio, a ideia de uma finalidade própria ao organismo. Se Kant não tivesse ultrapassado a noção de finalidade, cujo uso
ele recomenda ao anatomista e ao fisiólogo, no final da dialética transcendental, ele apenas teria formulado uma vez mais a necessidade de uma representação tecnomórfica do organismo, corolário das representações antropomórficas de Deus. Então, era isso que eu queria um pouco apresentar para vocês hoje, que eu acho que é uma ideia bem interessante, né? Depois vocês me dizem aí, se vocês querem que eu passe para vocês essas citações que eu li agora também. Eu acho que sim, né? Eu passo, então. Que aqui fica bem claro uma linha direta que ele faz entre o tipo de máquina que existe naquela época e o modo necessário como ele precisa comparar o organismo com a máquina para entender, né? E como essa comparação, que todo mundo fazia, leva imediatamente, praticamente imediatamente, à ideia de que essa máquina, esse organismo, né, um cachorro, um gato, qualquer animal, qualquer ser vivo, foi feito de acordo com uma intenção. E se foi feito de acordo com uma intenção, quer dizer que foi feito por Deus. Então, nada mais evidente do que isso. É nisso, na verdade, que se baseava um campo do saber daquela época, que se chamava teologia natural, né? E boa parte da história natural também. Então, o fato de existir biologia depende muito da gente ter conseguido se desvencilhar um pouco dessa ideia também. Do Kant ter conseguido, e esse é um dos principais méritos desse livro que eu estudo, né, desacoplar a ideia de finalidade desse conjunto de ideias acessórias que vinham junto, né, a ideia de finalidade. E acho que isso, desde Aristóteles. O Aristóteles, ele comparava muito também. Os exemplos eram sempre os exemplos... Ele usa muito exemplo da casa, né? Você tem a ideia da casa antes de fazer, né, a casa. E foi por muito tempo inevitável que uma planta fosse comparada à casa desse modo, a partir dessa ideia. Enfim, aí eu teria mais algumas coisas para dizer, mas eu acho que faz sentido, inclusive, a gente deixar para a próxima aula.